Elvio Sousa encontrou nas reuniões que manteve com o novo secretário das Finanças abertura para discutir questões relacionadas com este orçamento. Antes de mais, obrigado pelo convite, Sr. Jornalista Gil Rosa, cumprimentar todos os colegas aqui presentes e os nossos telespectadores e os nossos imigrantes que nos acompanham, que está aí a contagem dos votos da imigração, que haja felicidades e bons resultados para todos. Bom, relativamente... Não concorreu pelo Circo da Imigração. Também concorremos, e fora da Europa e pela Europa, com certeza. E dizer que a reunião com o Sr. Secretário das Finanças foi uma reunião, digamos, pro forma, onde não foi apresentado grande desenvolvimento daquilo que será o orçamento. Nós deduzimos que poderá ter algum alinhamento para a atual conjuntura. É preciso dizer o seguinte, neste momento este orçamento vai ser executado com outros protagonistas, à exceção de um Presidente do Governo. Portanto, estamos aliás, de dois, do três, o Secretário da Educação, o Secretário do Turismo e o Presidente do Governo. E, portanto, nós, como sempre, vamos aguardar a leitura e a revelação desse documento, vamos promover um debate com todos aqueles que queiram conhecer e trazer propostas. Da mesma forma que, depois de ler, dissemos ao secretário regional que, de acordo com essa leitura, depois vamos ponderar a apresentação de propostas naquelas áreas que nós consideramos que são fundamentais neste momento, que é preciso reduzir o custo de vida, é preciso habitação e a saúde, tirando as questões da agricultura, que para nós também é fundamental, e a questão das pescas. Não esqueçamos que há aqui uma grande injustiça a corrigir, que é baixar aquela medida, aquela resolução de janeiro de 2025 em que dispara o preço da água de regadio para os nossos agricultores. Foi um normativo do Governo que passou o preço de uma hora de rega de 16 euros para 42. Portanto, nós queremos promover, e isto não dependeu da rejeição do orçamento, nem da moção de censura, porque estamos a falar de organismos autónomos que poderiam perfeitamente subsidiar, como subsidiavam até à data, a água de rega. Portanto, aumentar 151 para a agricultura e pouco mais de 35% para o golfe, sem qualquer crítica direta à atividade desportiva, é um contrassenso para quem quer valorizar a agricultura. Portanto, nós temos a obrigação de propor neste orçamento situações que ele não contempla e que nós consideramos que são. Portanto, já tive a oportunidade de adiantar que vamos propor a redução de 1 ponto percentual na taxa geral do IVA e na intermédia, já que a taxa está no mínimo, e isso em matéria de IVA e em matéria de IRC. Como sempre, temos vindo a propor gradualmente, tem sido sempre essa matéria, gradualmente, 2 pontos percentuais, a redução de 30% até ao 7º escalão e assim, de ano para ano, progredir até ao... Em relação à questão do IVA, muito se fala do IVA porque pela forma como este imposto é cobrado, mas sobretudo como é depois transferido para a região, que a região e que o Governo tem invocado o facto de não poder baixar a questão do IVA, porque a lei de finanças regionais penaliza muito o facto de se acontecer. Eu não creio que isso seja... Pergunto se o JPP fez as contas desses pontos que baixa de IVA, isso quanto é que pode representar em termos de perda de receita? 1 ponto percentual na taxa geral anda à volta dos 27, 28 milhões. Da taxa intermédia não sei, porque não foi produzindo os elementos, dependerá, não sei se andará à volta. Ou seja, no fundo o que está a propor é que a região pode abdicar de cerca de 50 milhões de euros de receita. Não quer dizer que haja perda imediata de receita pelo consumo. Isso não, as contas, num primeiro momento, é uma questão depois do Governo também ponderar. O que estará lá orçamentado será isso, não é? Tem que ser mais eficiente e tem que reduzir despesas. O consumo está a crescer, não está a descer. Sim, exatamente. Portanto, isso também tem que ser mais eficiente. Portanto, isso, de acordo, se vai abdicar a eventualmente menos receita, tem que também dar do lado da despesa, tem que dar um sinal. Mas atenção,
essa tese da captação está mal contada, porque não é preciso alterar a lei das finanças regionais para baixar o IVA. Não, isso sabemos que não. Isso é uma prerrogativa nossa de autonomia. A questão é perceber se a região pode abdicar desse tipo de receita ou não. O PSD, que neste momento está a manter um IVA, e vou usar a expressão forte, mas é que é colonialista. Portanto, se nós temos um estudo dos anos 80 do professor Hernani É o IVA do PAEF? Sim, exato, mas que diz que nós temos este diferencial para nivelar o custo de vida, nomeadamente o estudo que foi feito para o IVA. Nós, neste momento, estamos a obrigar as empresas e os madeirenses a pagar duplamente a sua insularidade. E isto não depende necessariamente da lei. Sim, e passando aqui a palavra ao Élvio, de resto o JPP defendia a construção de 600 casas por ano, salvo erro, à volta disso. Vai naturalmente insistir nesta matéria e pergunto se vai apresentar propostas também nesta matéria, já para este orçamento. Muito bem. O número eram 500 e esse número não foi que acordamos de manhã e lançamos assim para o ar. É um número que surgiu da concertação que tivemos com o sector. A nossa preocupação era saber se havia mão de obra disponível. A indicação que foi-nos dada não só pelo sector, como também com outros empresas, é de que este ano e no próximo ano a região vai ter, a região estava em curso um programa de contratação de cerca de mais de 200 trabalhadores para o sector da construção, o que nos dava, de acordo com o estudo que tínhamos, uma certa segurança em avançar com essas 500 moradias que seria realizadas e que não seriam suficientes, naturalmente, mas tivemos que partir de um princípio. Agora, porque esta questão? Porque a região tem um saldo global de, creio, quase 134, 135 milhões. Atendendo ao drama de que as pessoas neste momento... não é? Exatamente. Normalmente os excedentes vão para a dívida, não é? Mas a dívida está mais ou menos... A questão da habitação não é uma fixação nem nenhum slogan, é a realidade. É dramático as pessoas terem emprego e não terem a oportunidade de pagar uma casa. E isto, basta ver os números, basta ver a evolução da economia, tudo bem, tem bons números, mas não podemos deixar os nossos madeirenses residentes, seja lá o que for, sem esse direito à casa, seja por via que for. E, portanto, nós não estamos... Mas parece que se está a querer resolver a habitação apenas por via da construção, e a construção nós sabemos que não resolve um problema no imediato. Eventualmente poderá haver outras medidas há 10 anos que no imediato podem ter algum efeito, mas aí parece que os governos ou que o governo tem receio de ir por aí, digamos assim. Alguns partidos defendem, por exemplo, limites ao alojamento local, por exemplo. E eu pergunto se o Elvio também acha que pode ser por aí que se resolva Pode ser por aí, isso tem que ser objeto de uma reflexão. Aliás, o alojamento local vai ter outro problema relativamente ao licenciamento, porque houve alguns erros ao nível do licenciamento desse sector que devemos oportunamente ter. Temos um debate já para dar continuidade ao tema da habitação no próximo mês, creio que vai coincidir, vai coincidir com a discussão do orçamento, que vamos ponderar essa questão. Mas quando se refere à habitação, claro que as nossas propostas no orçamento não se vão cingir a isso, mas o Governo tem que olhar para a habitação como uma grande prioridade. E, neste momento, a desenvolver por exemplo, contratos, programas com todos os municípios, sem exceção. Os municípios têm terrenos. Aliás, nós, dentro de pouco tempo, vamos disponibilizar a toda a população, todos aqueles, a bolsa de terrenos rústicos e urbanos que o Governo nem os disponibiliza para toda a gente saber. São milhares deles. Há milhares de áreas que podem ser, digamos, alvo de construção. O que a construção é a altura ponderada em algumas regiões. Já defendemos isso sem querer massificar e digamos, betonar o território. Mas é emergencial, deve ser emergente, prioritário,
definir e arranjar habitação para que haja maior oferta no mercado. Nós não queremos aqui mas interferir... isso está toda a gente de acordo, inclusivamente o governo tem falado também nessa prioridade da habitação. O problema é que nós assistimos quase todos os dias relatos de famílias, muitas delas muitas vezes são corridas, digamos assim, do espaço onde têm, porque já não conseguem pagar. Não é o PRR que vai impedir que esta situação seja mais dramática. Portanto, tem que haver aqui, e nós sempre defendemos, não vou falar do termo pacto, o governo é que tem que ter abertura, consciência daquilo que são os problemas. Isto é grave. Quando nós estamos persistentemente a dizer habitação, é porque é grave. Vamos perder jovens qualificados, estamos a levar populações para voltar para a casa dos pais, quer dizer, dificuldades, o inverno demográfico há de ser um problema, os casais não conseguem ter filhos porque não têm responsabilidade. Isto vai ter um impacto nas nossas gerações bastante dramático e ainda vamos a tempo, porque há 10 anos que não se constrói habitação pública, aqui governos e câmaras, e coloco todos no mesmo globo. Portanto, há responsabilidade. Sim, tirando. Mas nós temos noção, eu faço aqui nem no meio nomes de quem é o presidente, quem deixa de ser. Eu acho que deve ser uma prioridade máxima construir habitação. E construir habitação para a classe média, para os casais jovens e para todos aqueles que necessitam. Isso deve ser um desígnio. E eu não vou cansar de dizer isto, porque todos os que estão aqui, as pessoas, recebem casos de dificuldades e pessoas que estão a trabalhar e que não têm possibilidade. Mas isso é oferta, claro, aumentar a oferta. Não se vê muitas medidas para isso, porque as pessoas têm um problema no seu dia-a-dia e se for resolver através da construção, só daqui a 1 ano ou 2 ou mais. Elvio Sousa, o JPP já fez saber que vai acompanhar esta iniciativa do Partido Socialista. Sim, ela é tranquila, não obstante situações que depois poderão ser e aperfeiçoamentos que poderão ser feitos na especialidade. Na prática, nós precisamos de pôr em prática as soluções para evitar o demasiado impacto de visitantes, impacto humano sobre o destino. E isso, este diploma traz algumas luzes sobre essa questão. Mas o Governo diz que em parte já está a fazer, portanto isso já está a acontecer, nomeadamente com a cobrança para entrar em determinados percursos, por exemplo, não é uma das, ou com eventualmente algum controle que está a ser feito, que veja-se, por exemplo, em relação ao acesso ao Pico do Arieiro, onde já há inclusivamente. As soluções, eu recordo que a ACIF já apresentou, cerca de mais de um ano, recordo-me ter lido várias soluções para o efeito. O Governo tardou em executar, mas como sempre a entidade pública nem sempre reza pela entidade privada. Deviam estar mais com maior proximidade. Mas o objetivo é aumentar a oferta. Eu acho que uma das soluções tem que haver mais trilhos de destino, trilhos ou pontos de oferta para evitar. Tem que haver controle sobre isso e tem que ser resolvido de forma eficiente e eficaz os parques de estacionamento. Isso deve ser uma prioridade. Mas voltando à iniciativa, ela colhe a nossa aceitabilidade e, portanto, isso depois, se passar, vamos ver na discussão da especialidade o que é que se pode acrescentar ou aumentar. Relativamente à questão, ainda há pouco estávamos a falar do PRR, eu recordo que o PRR já começou mal, porque praticamente a entidade pública, o Governo, ficou com quase mais de 80% do dinheiro para si. Quando se quer dinamizar a economia, devia repartir isso pelo sector não público, de forma a criar riqueza. É o Deus Pai Todo-Poderoso, infelizmente, que eu também defendo a regulação. Se bem quando se diz mas nem tanto ao mar. Fica todo na esfera pública, mas ele está a ser derramado depois. Segundo aspecto, onde eu quero chegar, o JPP não esteve parado a ver a banda passar na Assembleia. Nós temos é que ser coerentes. Temos que ser coerentes do nosso ponto de vista e não critico os demais, mas primeiro queremos ver o que é o programa de governo antes de injetar a torta e a direito iniciativas sem ler o documento
primário, que é o programa de governo. Tem sido sempre essa nossa conduta. Mas já avançaram com a questão do orçamento. Ainda aqui neste programa, em relação ao orçamento, avançaram com propostas, apesar de não desconhecerem o orçamento. Jorge disse que cheio multiplicai-vos, mas eu não sigo essa premissa. Mas atenção. Para concluir, Elvio, estamos quase a fechar o programa também. A quantidade não assinam de qualidade. Isso tem sido o princípio que nós temos seguido. E depois dizer que apresentamos, penso que deve ter-se esquecido de ver a ordem de trabalho. Já estava no requerimento de iniciativas uma comissão eventual para exercer o acompanhamento dos fundos do PRR. Foi rejeitado pelo PSD e pelo CDS. Portanto, até a nível do PRR, não foi um trabalho discutido lá, foi votado para requerimento, mas ia depois dar seguimento uma proposta. Que precisava. Sim, Gonçalo Velho, rapidamente. Mas era bastante. Muito rápido.